Nós falamos que somos de Deus, que amamos a Deus, mas arrumamos muitos outros interesses pessoais que prevalecem sobre servir a Deus. E ele fala aqui de aborrecer, né? Quer dizer, aborrecer mãe, pai. Isso aqui ele não está dizendo para a gente descartar a nossa família, não é isso, mas é para dar prioridade às coisas de Deus. Quer dizer, as pessoas vão num compromisso, eu tenho convite para isso, eu tenho convite para aquilo, mas a primazia é cuidar das coisas do reino de Deus, é servir a Deus, e isso é um custo. Se Davi, ele queria fazer algo para Deus, né? Então era um campo, e ele pediu o campo para o seu proprietário, e o proprietário falou: não, pode ficar com ele. Ele falou assim: não, eu não aceito, né? Eu não darei a Deus aquilo que não me custe nada, né? Então nós precisamos ter a ideia, né? Nós temos que ter a noção de que servir a Deus envolve um custo, né? Primeiro, compromisso com Deus. Deus é em primeiro lugar. Não, Deus é o resto, né? Dá o resto para Deus, aquilo que sobra, né? Não é assim, né? No altar nós devemos colocar as primícias, né? Nós devemos dedicar ao Senhor em primeiro lugar, e isso traz custo. Custo de quê? Ele fala: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz aqui é um encargo, né? É um compromisso. Para o homem natural, isto é um peso, é uma responsabilidade, é uma dedicação a Deus. É isso que ele está falando. Tome a sua cruz, quer dizer, tome o compromisso de servir a Deus. Nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós saímos da nossa comodidade e nós saímos também do nosso egoísmo. O homem coloca-se, né, no centro, mas o centro deve ser Jesus. Ou quando o homem coloca no centro, né, ele quer ser servido, tudo que ele faz é para ser servido, é para satisfazer os seus interesses pessoais, né? Então ele fica no centro, né? Ele senta-se à mesa e coloca Deus como um garçom, né? Para servir a ele, como ao passo que deve ser o contrário. Mas por que isso? Olha bem, fala assim: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Quando nós entendemos que a primazia deve ser para Deus, o que vai acontecer? Por consequência, os favores, a graça, as misericórdias de Deus nos alcançam. Sirva a Deus com alegria, né? E ele fala para servir com alegria. Isso é uma demonstração de amor, né? Porque o amor, ele não cuida dos seus próprios interesses, isto é, o amor de Deus, né? Enquanto o mundo mudou o significado da palavra amor, porque amor é aquilo que satisfaz a pessoa, os interesses, os prazeres pessoais, né? Porque o homem se coloca no centro, né? E tudo o mais fica ao seu redor. Então, servir a Deus é renunciar-se a si mesmo, é isso que ele fala. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, eu renuncio os meus compromissos, eu renuncio os meus interesses, eu renuncio aquilo que aparentemente me traz prazer. Meu prazer agora é outro. Meu prazer é servir ao Senhor com alegria. Enquanto nós não tivermos essa disposição,
nós não estamos ainda entendendo os mistérios do reino de Deus. E ele fala que ao assumir o compromisso com Deus através de Jesus Cristo, né, nós devemos calcular bem. É isso que você quer? É isso que você quer? Então olha bem, isso vai te custar, né? Como o rei que vem com outro contra ele com 20 mil, ele vai calcular se com 10 mil ele poderá ser vitorioso na batalha. Quer dizer, tem um custo, né? E também se ele colocou fundamentos, colocou a base de uma edificação, mas depois largou porque não foi capaz de concluir, né? E os outros vêm e zombam dele. Quer dizer, tem um custo. Você começou a servir a Deus, fez orações falando que você serve a Deus, que você quer a Deus, fique sabendo que há um custo, né? E nós não podemos largar esta obra, o chamado de Deus inacabado na nossa vida. Nós não podemos deixar isso para trás, nós não podemos deixar ser indiferente e nem nos colocarmos, né, como sendo o centro, como egoísmos, né? Na idolatria, as pessoas querem ser servidas, eles só pedem favores, mas relacionamento com Deus, conhecer a Deus e prosseguir a conhecer a Deus, isso não vem ao caso, né? Para a religiosidade, mas para aqueles que são de Deus, calculam, né? Devem calcular o custo disso, né? Porque passa a ser uma consagração pessoal e passa ao que? A dedicação de tempo, né? Isso leva tempo, orar, louvar, dedicar-se a Deus, né? Leva tempo. Participar da obra de Deus como obreiro que não tenha com que se envergonhar, isso leva tempo, isso leva custo, né? Nós deixamos nossos compromissos, né? Compromissos pessoais, né? Para servir ao Senhor com interesse de coração e com alegria, porque se não for com alegria, Deus não vai receber. Ele só recebe, né, aquilo que é dado com alegria, porque é prazeroso. Agora, isso, quando servimos a Deus dessa forma, nós vemos que Deus responde a isso, porque Ele é um Deus exclusivista. Ele quer nós, né, inteiramente. Ele é exclusivista. Ele não reparte, não quer te repartir com ninguém. Ele te quer para Ele. Então, dedicação exclusiva a Deus, renunciando-se a si mesmo. Quer dizer, disposições, né, desejos, anseios, sonhos, que Deus não está nele, né, nós vamos cortar. Por quê? Porque o nosso prazer está no Senhor. Por isso que ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É isso que nós temos feito? Ou nós temos amado todas as outras coisas, né? Tem gente que fica num joguinho, né, o dia inteiro, fica lá, né, gasta todo o tempo, mas não pega a lei do Senhor. Então, como adquirir patentes espirituais? Renunciando-se a si mesmo, calculando o custo de servir a Deus, né? Vai custar para você, vai custar a sua identidade, né? Davi, ele fala no Salmo 69, a partir do verso 7, ele fala de um custo dele servir a Deus, né? Diz aqui: pois temos suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se lhe encobre de vergonha. Quer dizer, esse é um custo. Nós temos que calcular isso, nós temos que saber disso, né? As pessoas querem, né, às vezes ser ovacionadas, ser aplaudidas, serem reconhecidas, mas nem sempre é assim, né? Ele diz aqui: por
pois tem suportado afrontas, né? Então, quando vier as afrontas, né, não tem que esmorecer, né? Tem que ficar na posição, tem que ser como Paulo. Paulo falou assim: eu tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Para mim é a mesma coisa. Então nós temos que entender isso. Isso é o preço de servir a Deus, né? E ele fala que tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Olha aí, teus irmãos, né, vão censurar você, né? Aqueles teus amigos chegados, né, vão te colocar de lado, né? Não vão te entender, porque eles não entendem as coisas de Deus, eles não entendem as coisas espirituais, porque isso é loucura. Então é o que acontece: tornei-me um estranho, meus irmãos, eles passam a não te conhecer, né? E desconhecidos aos filhos da minha mãe, seus amigos, muitos se apartam, né? Este é um custo, pois o zelo da tua casa me consumiu. Nós devemos ter uma chama interior que nos consome pelo zelo da casa de Deus, pelo zelo da obra de Deus, pelo zelo de servir a Deus. Nós passamos a ser um doador. Se nós não tivermos essa disposição do nosso coração, está errado. Nós não vamos atingir o estágio de crescimento espiritual, porque o nosso amor está em nossos interesses, no nosso egoísmo, né? Centrado em nós mesmos como centro, né, de tudo isso, ao passo que o centro deve ser Jesus. Então, o zelo, né? Jesus, isso aqui passou por Jesus, Jesus passou por tudo isso. Por isso que ele falou: o zelo da tua casa me consumiu. Ele cuida das coisas de Deus, ele cuida das coisas santas, e isso o impele, né? Cria no seu interior uma disposição a ponto dele pegar um chicote, né? Fazer um chicote com a corda e repreender os mercadores do templo, né? Não faça comércio da casa de Deus, pois a casa do meu pai será chamada casa de oração. As injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Se falam mal de você, se levantam contra você, que se dedica ao Senhor, que calculou os custos de servir ao Senhor, que coloca o Senhor em primeiro lugar, a obra de Deus, né, como um zelo na tua vida, né, e se te injuriam e ultrajam, né, quer dizer, estão injuriando a Deus, porque é a Deus que você serve. Mas se isso cai sobre você, cai sobre todo aquele que crê, isso é um custo. E ele prossegue: chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Quer dizer, tem um sofrimento interno, né? Fala que ele chorou, e que em jejum está a sua alma em jejum, né? Podia ser diferente, mas em tudo ele dá graças, porque ele renunciou a si mesmo. Essas feridas, essas ameaças, esse ultraje não pode mais abalar a nós, né? Não pode mais te abalar, porque agora você está blindado com o sangue de Jesus, e você sabe em quem você tem crido. Você sabe, conhece o Deus verdadeiro, Deus que fez todas as coisas. Ele vai te garantir, e Ele honra aqueles que o honram. Você honra a Deus, e Deus vai te honrar. Então, né, diz aqui que pus um pano de sacos por veste, quer dizer, se humilha, né? Porque vem tanta coisa sobre o servo, a serva de Deus,
que se humilha, né? Quer dizer, ele não tem uma disposição de revide a estas perseguições, a essas afrontas, a essas injúrias, né? A indiferença dos seus irmãos sobre ele, dos seus amigos que se afastam, né? E as afrontas que vêm sobre ele já não pode feri-lo, já não pode te ferir, né? Porque você anda com o Senhor, você serve ao Senhor, e o Senhor vai tomar a sua causa nas mãos dele. Pus um pano de saco por veste e tornei-me objeto de escárnio para eles. Quantos meneiam a cabeça sobre aqueles que servem a Deus? Quantas calúnias, difamações, injúrias vêm contra essas pessoas, e tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, fazem até piadinha, para humilhar, para colocar coisas menores de desprezo, de escárnio, e dizem que eu sou o motivo da cantiga de beberrões. Então nós temos que calcular o custo de servir a Deus, ficar na posição, saber qual é o Deus que você serve, saber porque você já conhece o caminho, você já conhece o Senhor, você conhece a palavra do Senhor, você não é mais o centro agora passa a ser Jesus, e Jesus foi afrontado, perseguido, humilhado, e isso cai sobre aqueles que nele creem. Ele diz que perseguiram a ele, vão perseguir também vocês, tudo por causa do reino de Deus. Mas então a nossa disposição deve ser renunciar a nós mesmos. Nada pode mais te ferir, nada mais pode te humilhar, porque você já sabe o custo, e você deposita sobre Jesus, essas afrontas caem sobre ele, vêm sobre nós, mas nós estamos blindados com o precioso sangue de Jesus, e nós sabemos que as promessas de Deus não podem falhar. Então, alegra-te no Senhor e veja o custo de servir a Deus. Nunca murmure a esse respeito. Muita gente fala, depois que eu aceitei Jesus, as coisas ficaram difíceis para mim, parece que piorou mais. Não. O mundo, se o mundo vos odeia, fiquem sabendo que primeiro odiou a Jesus, então saiba o custo, de servir a Deus, o custo de ser uma pessoa de Deus, através de Jesus Cristo, e você honra a Deus, e Deus vai honrar você. Ele é o teu advogado, Ele é o teu médico, o teu provedor, o teu salvador. A Ele toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Alegra-te no Senhor, em nome de Jesus. Quando disserem todo mal contra vós, quando vos perseguirem, maltratarem, humilharem e disserem todo mal contra vós, mentindo, disserem todo mal contra vós, a palavra diz: alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Tenha galardão no céu, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, seja curado, em nome de Jesus. Haja saúde, haja paz, haja alegria, em nome de Jesus. Haja progresso, avanço sobre a tua vida, no nome santo de Jesus. Amém.